Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, trago aqui com muita honra para vocês o Lucas Leandro, que já esteve aqui, psicólogo. Gosto muito, já falei para ele de trazer os psicólogos, gosto de trazer também os religiosos, porque nós vivemos tempos muito difíceis e precisamos aí de alguns apoios, né, para nos ajudar a entender essa confusão aí que está o nosso mundo, a nossa vida, enfim. E para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema bem interessante, um tema que sempre é jogado em cima da gente aí quando a gente está querendo, por exemplo, um emprego novo, né? Está querendo mudar de vida ou está querendo fazer um curso novo. Aí vem aquela palavra mágica aí, não procrastine, olha a procrastinação. Caramba! Boa tarde, meu amigo querido Lucas Leandro. Como é que é essa história aí da procrastinação? Essa palavra aí que muita gente fala, mas será que todo mundo sabe exatamente o que quer dizer a procrastinação? Prazer tê-lo aqui com a gente no Jovens Pensadores. Olá, Rosilma, muito boa tarde a todos os jovens pensadores que acompanham aí, a toda a equipe. Obrigado mais uma vez por esse convite, para mim é muito especial estar aqui. E já disse, né, toda vez que me chamar, eu venho, para a gente poder conversar, que eu gosto muito. Bom, a procrastinação é justamente essa de, se a gente for pegar a etimologia mesmo, né, estudar a palavra quando ela nasceu ali, quando ela foi concebida, é estar diante do amanhã. A ideia do procrastinador é aquele que fala assim, não, tudo aquilo que eu puder, eu vou me colocar por trás, né, ou, aliás, vou me colocar adiante do amanhã. Vou pensar assim, amanhã eu faço e dali então eu vou ter essa coisa que eu quero. Amanhã eu faço e dali então eu me organizo. É sempre esse adiamento de oportunidades, de situações, de deveres. O que acontece é que não deixa de ser a procrastinação um braço da preguiça. Porque o preguiçoso é aquele que, ele, por assim dizer, ele tem uma luta contra o esforço. Tá? Uma evitação, acho que fica melhor essa palavra, porque luta já diz de algum esforço, né? Ele evita o esforço, ele evita o sacrifício, por muitas vezes ele acaba evitando o próprio dever a ser cumprido. Então o procrastinador é esse, quando a empresa fala, né? Quando um chefe fala, olha, você não pode procrastinar numa palestra, a ideia é essa, é você não estar em prol do amanhã, não estar pensando que as coisas podem ficar para um outro momento, ficar para depois. A procrastinação, ela é um transtorno, e aí como transtorno teria que fazer uma terapia, vamos dizer assim, uma psicoterapia para romper esse círculo vicioso em que a pessoa fica trancada, então ela não consegue sair sozinha. Ou é uma desculpa, como você disse, então é amanhã, nunca é hoje, então eu nunca preciso fazer. Então, como você bem disse, pode ser um braço da preguiça, ou é simplesmente um estado de ser. As pessoas são assim e não há o que fazer em relação a isso. Tá. A procrastinação ela pode aparecer como essa consequência mesmo, tá? Tem pessoas que têm uma espécie de patologia de diversas vertentes, por exemplo, uma pessoa depressiva. Naturalmente, por não querer se confrontar, às vezes, com a impotência dela, por não querer se confrontar com a dificuldade dela de realizar certas tarefas, ela acaba deixando para amanhã. Ou seja, ela é uma procrastinadora como consequência da patologia que ela tem. Se for nesse caso, é claro que é super interessante, essa pessoa precisa para já buscar um tratamento psicoterapêutico, porque dali ela vai aprender a tanto lidar com a depressão dela, quanto mexer com esses sintomas que aparecem, que no caso, um deles é a procrastinação. Agora, se a pessoa, não, Lucas, eu não tenho sintomas de depressão, que inclusive pode ser um tema nosso aqui, né? Eu não tenho a patologia da depressão, não estou lutando contra, eu só sou uma pessoa que estou no meu dia a dia, mas eu acabo deixando para amanhã. O principal fator que faz essa pessoa começar a combater isso, sem que seja com o auxílio psicológico, ela perceber que essa preguicinha, essa procrastinação, ela é sorrateira, ela é tranquila, assim, a gente leva, se você for olhar os grandes vícios, né, os grandes erros nossos, a gula, né, a luxúria, essas coisas assim,
De todos, a preguiça é o que a gente leva mais brincando. A gente fala, é uma preguicinha, vou fazer uma preguicinha. O principal fator para essa pessoa começar a combater a procrastinação, ainda que ela não vá ao ambiente terapêutico, combater por si só, é começar a levar a procrastinação como algo sério. E não levar como aquela preguicinha que eu fiz. Tem que começar a se perceber e falar, nossa, eu realmente estou adiando as minhas coisas. Então, eu preciso começar a tomar certas soluções. Soluções essas que provavelmente a gente vai falar mais pra frente aqui. Então, para concluir essa nossa definição, né, para a gente ficar sabendo exatamente com o que a gente está trabalhando, a preguiça, como você bem citou, ela é tão séria, embora não seja levada a sério, somente aqui no Brasil que a gente tem um anti-herói ou um herói como o Jeca Tatu, que era o símbolo da preguiça, só que ele surgiu justamente numa época em que surgiu a doença, né? A maleita, a malária, a doença que entrava, né, pelo pé, enfim, era uma denúncia do Monteiro Lobato em relação às doenças que deixavam a pessoa com preguiça, né? E o Jeca Tatu se tornou um tipo de um anti-herói, né? E depois veio o célebre Macunaíma, né, do Oswald de Andrade, em que a preguiça era o tom do Macunaíma, né? Então nós temos essa história, né, no nosso povo de que a preguiça quase como um charme. Porém, lá atrás, lá na Idade Média, né, no cristianismo e na Bíblia, a preguiça era um dos pecados capitais. E por quê? Porque a preguiça inviabiliza qualquer ação. Ela te paralisa, né? Então, acho que por isso talvez a Bíblia tenha advertido sobre esse pecado, né? A preguiça inviabiliza qualquer ação e as ações é que transformam o mundo, né? Então, nessa linha, como é que a gente pode identificar se realmente a pessoa tem a patologia, né? Ou se ela se esconde atrás de uma máscara? E essa máscara é que seria a tal da procrastinação. Procrastinação como máscara. A pessoa não quer se mostrar, não quer fazer, e aí ela se esconde. E aí você já parte aí para as soluções. Que soluções nós teríamos para tudo isso? Se é que há. Muito bom. Beleza. Assim, você fez a citação e eu achei muito interessante porque isso, assim, infelizmente não é só na nossa cultura. Nós temos aqui o Jeca Tatu, como você falou, e se a gente for pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o Mark Twain, né, um pseudônimo, e que ele fala, aquela frase de Benjamin Franklin, né, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Vem Mark Twain brincando e fala, olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer para depois de amanhã, né? Então, assim, em toda a cultura tem alguém que vai começar a puxar aquele âmbito do preguiçoso, que é para não ter esforço, que é para fazer o mais fácil. E a sua pergunta é, como é que eu faço então para perceber aquele que só está se escondendo? Veja, um procrastinador por si só, que não tem nenhuma patologia, ele consegue ser muito proativo para coisas do próprio interesse. Tá? Ele consegue ser muito proativo para algumas coisas que ele, nossa, super se interessa, que super dão prazer para ele. Então, se você perceber aquela pessoa que consegue se dedicar muito a uma coisa para a qual ela se sente muito, né, alimentada de prazer, ou para a qual é super do interesse dela e ignora qualquer possibilidade de conversa com outra pessoa, essa pessoa não tem uma patologia propriamente dita. Ela é, de fato, uma procrastinadora, porque para as coisas dela, ela não hesita. As coisas dela, ela realmente consegue fazer e deixar tudo no prazo. Agora, toda coisa do outro, ele vai lá e fala, não, mas eu não consegui, não deu tempo, o prazo foi curto. Só que quando você vai ver a vida pessoal dessa pessoa, ou propriamente dito, a estrutura do trabalho, aquele que é micro dela ali, aquilo ali tá feito, sabe? Então aí, claramente, você vai percebendo que o procrastinador usa dessa máscara do, não deu tempo, eu não consegui, eu tô com coisa demais, mas, em contrapartida, os prazeres deles estão sempre garantidos. Porque essa é a característica do preguiçoso, do procrastinador. Ele garante o prazer porque é mais fácil, ele garante aquilo que já é conhecido por ele e, na verdade, ele passa a rejeitar tudo aquilo que vai desafiá-lo, que vai colocá-lo a fazer algo mais difícil, algo que tenha que respeitar uma regra e um formato imposto pelo outro, enquanto que, na verdade, ele só quer olhar para o próprio formato, para o próprio umbigo, tá?
E em relação a as isso que você está soluções- falando, é interessante, Lucas, porque você colocou, em relação ao próprio interesse, ele faz, em relação ao interesse do outro, ele não faz, ou no próprio Sim. prazer. Mas em relação ao procrastinador, a pergunta que eu te faço é: será que ele, em relação às obrigações que ele tem, em relação a ele mesmo, né? Porque, por exemplo, você tem um trabalho e você tem que realizar uma série de coisas, senão você é demitido, por exemplo. Então é um interesse imediato da própria pessoa, mas ele é um procrastinador. Então não vamos falar de prazer, porque o prazer dele sempre vem primeiro e o dos outros ele deixa para depois. Sim, mas e quando é uma obrigação dele? Tá. Esse procrastinador, ele procrastina ou porque é interesse dele, ele faz? E aí a gente descobre que ele não é um procrastinador, ele é um mascarado, porque em relação à obrigação do outro, ele sabota o outro, mas no caso dele, quando é para fazer alguma coisa para ele, ainda que não seja prazer, seja obrigação, ele faz. Sim. Interessante. Inclusive, essa é uma das primeiras saídas que eu tenho de sugestão. Por exemplo, alguém aqui que te assiste vai falar assim: eu não estou fazendo terapia, eu não tenho condições de fazer terapia, sei lá, mas eu quero começar a melhorar um pouco minha vida. Ela já vai começar justamente por isso que você falou agora. Ela vai começar a identificar, fazer um levantamento do que na vida dela é dever e o que na vida dela é desejo, é querer. Ao passo em que ela vai determinando, ela vai começar a ver o seguinte: eu não cumpro realmente com os meus deveres porque eu não tenho tempo, porque me falta, por exemplo, a virtude da ordem, porque me falta conhecimento e domínio técnico sobre as coisas que eu preciso realizar. Quando ela fizer, esses são os seus deveres do teu dia. Quando ela vai me falando os deveres, eu falo assim: quais desses você não sabe fazer? Me explica aqui como faz. E aí, automaticamente, ao passo que ela vai revisando, ela fala: pô, mas eu sei fazer tudo isso. Eu não estou fazendo porque eu sou malandro mesmo, porque eu não quero fazer, porque eu estou evitando, buscando o meu próprio prazer, né? Eu estou evitando essas coisinhas. Então, a pessoa precisa ter claro para ela quais são os deveres e qual é a capacidade dela de execução desse dever diário. A partir do momento que ela percebe isso, ela já vai conseguir identificar se ela é somente um procrastinador ou se ela não está dando conta das tarefas dela por falta de uma habilidade, por falta de alguma coisa, sabe? Então, é preciso ter esse inquérito, esse auto-inquérito, essa sinceridade para consigo, para elencar o que é desejo só que eu tenho feito no meu dia e o que é de fato dever que às vezes eu não estou fazendo, tá? Eu vou fazer um rápido intervalo aqui, mas antes, viu, Lucas, eu vou deixar uma pergunta aqui que você vai responder para o nosso telespectador no segundo bloco. A pergunta é a seguinte, e aí você então já entra com as possíveis soluções para isso. E por que o procrastinador, ele precisa pensar numa solução? Será que ele está prejudicando a ele mesmo quando ele procrastina? Será que ele está prejudicando os outros? Porque se ele pensa primeiro nele e depois nos outros, faz parte do quadro, ele não vai se interessar muito em relação aos outros. Mas em relação a ele, porque também nós somos uma simbiose entre a gente e o outro. É impossível você viver sozinho. Você está sempre interagindo com as pessoas. É possível um procrastinador viver sem se questionar a respeito desse comportamento, sem prejudicar a si mesmo e sem prejudicar os outros? E na medida em que ele prejudica os outros, como é que ele prejudica a si mesmo e qual seria o caminho? Então você vai responder no segundo bloco e nós voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos e agora é com você, Lucas. Nós temos 10 minutinhos para terminar o programa e agora você me responde. Existem soluções? Existem caminhos? O procrastinador pode ser feliz continuando a ser procrastinador? Como é que é essa história? Interessante. Bom, vamos lá. Então, assim, o procrastinador, ele vai conseguir por um curto período de tempo. Esse é o diferencial. Ele começa, é como aquele que busca atalhos, né? Ele acredita que está se ganhando, se tendo vantagem em relação às outras pessoas. É como você muito bem falou. Em alguns momentos ele não vai se importar com o outro. Então ele vai pensar, não, ser procrastinador está me beneficiando, porque eu estou tendo prazer, eu estou conseguindo fazer uma coisa ou outra, adiando ali e aqui e tal. Mas chega uma hora que essa pessoa começa a se prejudicar. Por quê? Ela perde contatos, perde oportunidades, porque as pessoas começam a ver que ela é só aquela de boas intenções. Eu queria tanto fazer, mas é que eu não tenho tempo, mas é que eu não consigo. Nunca entrega nada no prazo, então as pessoas já não contam mais com ela. Então, relações sociais já começam a cortar. Ela, por procrastinar muitas coisas importantes na própria vida, vai começar a se ver com uma defasagem de conhecimento, de prática técnica mesmo das coisas. E aí vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Ela não vai mais conseguir mentir para ela que, é que não deu. Vai chegar uma hora que ela vai ver, olha, como eu não fiz essas coisas, eu não evoluí ao longo desse tempo. Então, a princípio, parece gostosinho, mas chega uma hora que ela se vê sem ninguém, sem evoluir pessoalmente, estagnada, e é quando então ela começa a se afundar ali na própria preguiça, né, na própria falha. Soluções. A primeira questão que um procrastinador que quer sair realmente disso precisa começar a buscar é não engolir tudo de uma vez. Ela precisa entender que a cada dia se tem uma preocupação, se tem uma tarefa. São José Maria Escrivá falava o seguinte, faz o que deves e está no que fazes. Então, assim, é prestar atenção e se colocar por inteiro, ou pelo menos o máximo que for possível, em cada dia, em cada situação, e não querer engolir temas, oportunidades e possibilidades ao todo. Vai fazendo aos poucos. Uma outra oportunidade também é você fazer aquilo que a gente pode chamar aqui de um exame de consciência. Ele pode ser diário ou pode ser semanal. Eu falo para meus pacientes assim, tenha uma reunião com você, pare um tempo, sente na semana com você em algum horário e reveja teus comportamentos da semana, o que você não fez. Eu sei que todo mundo tem a vida corrida hoje, mas assim, se você não fizer isso, você vai alimentar o monstro da preguiça, o monstro da procrastinação, porque você vai estar sempre correndo. E para finalizar, se você for pegar a palavra contrária ao vício da preguiça, estudado já desde os monges do deserto, você vai ver que a palavra contrária é a diligência, que vem de diligere, que vem, por sua vez, do amar. Então, a pessoa que quer parar de procrastinar, ela precisa sim colocar aquela famosa dose de amor a cada dia. Quem é que não lembra daquela vozinha que, além de preparar o macarrão bonitinho lá, ainda deixava a mesa, o paninho bonito e deixava tudo certinho, os temperos próximos a você, aquele molhinho de salada? Quando a pessoa faz aquilo com amor, com entrega, ela passa a ter uma dedicação maior na tarefa e, portanto, ela completa as tarefas de forma melhor e não precisa ficar deixando nada para depois. Ela consegue fazer a coisa com mão, com garra, com energia. Logo, amar, ainda que pareça meio perdido, efêmero nesses nossos tempos, amar o seu dever, a sua circunstância, é um modo de vencer a preguiça de cada dia. E, meu amigo, diga-me uma coisa, a virtude da ordem, né? Porque o nosso tema é procrastinação, preguiça, para quem não sabe, versus a virtude da ordem. Muita gente hoje acha, a gente vê pessoas criticarem outras porque são muito organizadas, né? E eu sempre pensei que quando você é organizado e mantém as suas coisas em ordem, você economiza muita energia cerebral, porque o cérebro logo se acostuma e no instantinho você já está fazendo tudo sem nem pensar. E sobra muito tempo para pensar em coisas realmente importantes. Quando você pôs aí a virtude da ordem como antídoto da procrastinação, eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que com a virtude da ordem, até parece assim um filme de aventura, procrastinação versus a virtude da ordem. Achei genial, porque você tem um antídoto contra o monstro, como você colocou muito bem, da procrastinação. Fala um pouquinho disso.
Tá. Eu queria até deixar, viu, pro pessoal uma indicação de um livro muito bacana que tem justamente esse nome, A Virtude da Ordem. Eu tava procurando aqui, vou ver se eu encontro no final uma frase. Quero que você fale divulgue seus conteúdos lá no Instagram e no YouTube sobre esse tema, não esquece. Tá, beleza. Tem até um livro com esse nome, Virtude da Ordem. Eu consegui achar a frase que eu queria trazer pro pessoal. A ordem impede que os compromissos que assumimos se tornem um peso superior às nossas forças. Olha só que interessante. É justamente isso que você falou. Quando você ordena o seu dia, deixa cada coisa em seu lugar, encaixado, ajustado, já preparado, olha o que acontece. A ordem impede que os compromissos se tornem maior do que a força. Ao deixar tudo organizado, você ganha uma força para enfrentar o problema à altura dele. Você não se sente menor porque não está cheio de bagunça. Você sabe onde estão as ferramentas que você vai usar na resolução dos problemas. O que acontece é que algumas pessoas passam para o extremo e aí, por exemplo, elas ficam com aquela casa estilo um showroom, né? Aquelas salas todas perfeitas que você não pode tirar nada do lugar, dá até um nervoso. E a gente não pode exagerar dessa forma, né? Dentro da ordem tem que ter caridade também, tem que ter carinho. A gente pode deixar as coisas às vezes sair do lugar, mas desde que a gente sempre se lembre de arrumar. Mas a ideia é essa, a ordem é importante para que nós tenhamos sempre as ferramentas às mãos, bem organizadas, para enfrentar os problemas que aparecem na nossa vida. E lembrar onde largou a ferramenta, não é verdade? Exatamente. E saber a ferramenta correta que vai usar para resolver aquele problema. E outra coisa também, em relação a isso que você falou, a sala do showroom, que tem muita gente que critica, né? A gente tem que pensar também o seguinte, quando você mora sozinho, você tem um espaço todo para você. Então tudo bem, desde que você saiba onde você pôs as coisas e você possa lançar mão delas para resolver esses problemas, beleza. Mas e quando você mora numa casa em que você tem somente uma cama, nem um quarto, uma cama, e aquele espaço é todo compartilhado. O banheiro é coletivo, o dormitório é para 4 pessoas, tem uma área comum, mas é de todos. E aí, se você for aquele cara que acha que sala de showroom é errado, será que você não está invadindo o espaço do outro quando você deixa a sua bagunça espalhada? Como é que é isso? Perfeito, perfeito. É por isso que nesse livro da Virtude da Ordem, eu me uni muito à ideia desse autor, porque ele fala assim, a caridade passa adiante de qualquer módulo pessoal, de qualquer costume pessoal. A caridade, né? Esse amor entregue. Obviamente, se eu estou numa comunidade ali dentro de uma casa, né? E a gente convive com mais pessoas, é da minha parte de caridade saber que eu não posso deixar as minhas coisas jogadas porque vai influenciar no envolvimento do outro, no outro achar suas ferramentas ali. E da mesma forma, aquele que quer deixar tudo organizado a ponto de nunca ser flexível, ele também não está sendo caridoso com a possibilidade do outro em tirar uma coisa do lugar e depois voltar. Ali tem que ter, dentro desse ambiente coletivo, esse ato da caridade falando mais alto, inclusive ele vai dar o tom da ordem, né? E é por isso que a caridade vem primeiro. Mas assim, a ordem continua sendo o fundamental justamente para isso, para que nós tenhamos recursos necessários ao nosso alcance quando a gente tiver que enfrentar uma situação de agilidade, onde a gente precisa estar com as coisas mais claras. E a ordem externa, inclusive, influencia diretamente na ordem psíquica, na ordem emocional. A bagunça nunca vai deixar uma cabeça organizada. Tem gente que fala, mas é a minha bagunça organizada. Isso desorganiza o teu emocional, desorganiza a tua cabeça também. Então, tem que ter, sim, prezar pela ordem. Tá? Sim, porque a gente pode partir do pressuposto de que o computador foi feito à imagem e semelhança do nosso cérebro. Então ele age numa lógica. E quando você agride a lógica do cérebro, o cérebro paralisa e não consegue funcionar direito. E eu queria que você terminasse despedindo dos nossos telespectadores, falando do que você vai aprontar no Instagram e no YouTube sobre esse conteúdo, meu amigo. Tá bom. Então, bem simples, o que eu vou fazer com esse pessoal? Eu vou fazer uma espécie de uma continuidade, uma sequência, uma semana, falando sobre
procrastinação e ordem. Então nós vamos falar realmente a fundo dos sintomas, daquilo que dói em cada um, os problemas gerados pela procrastinação, pela preguiça, e vou explicar como, através de vários elementos de ordem, a gente pode ir complementando essas nossas dificuldades e nos tornando pessoas melhores, mais organizadas, sem deixar, é claro, de levar uma vida com uma certa leveza. Então vai ser uma espécie de treinamento que eu vou fazer no meu Instagram. Quem entra lá no Instagram é @o.lucasleandro, @o.lucasleandro. Tem um pontinho assim, né? E lá eu vou passar o canal do YouTube pro pessoal. Tá, e o canal do YouTube qual é o seu? Ah, você vai passar lá no Instagram. Lá no Instagram eu vou avisar, mas assim, é Lucas Leandro. É que como tem outros nomes, pode ser que as pessoas... Lucas Leandro é psicólogo, entendi. né? Então, entra no Instagram, @o.lucasleandro, e lá você vai remeter ao seu canal no YouTube. Beleza? Exatamente. Meu amigo, obrigada. Vai voltar mais vezes, porque você sempre vem enriquecer muito o nosso mundo tão confuso, e você vem para não desfazer a confusão, aumentar a confusão para mostrar o caminho, como é que se resolve a confusão. Muito obrigada, meu amigo. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigado. Voltem sempre Espero comigo. que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar outra vez com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser. Agora em 2 canais. O Rosilma Roldan, onde a gente põe tudo que passou aqui nos Jovens Pensadores, veiculado pela TV Com Santos e pela TV Com Brasil, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, em que a gente comenta as notícias que estão por aí à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.